Olá meninas, tudo bom? Hoje é 7 de outubro de 2020, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 17º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é Precisamos voltar à essência da adoração. O texto-chave vai estar em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Bom meninas, hoje nós vamos ter que ler alguns textos longos. Eu espero que a gente tenha paciência, porque hoje eu quero que a palavra entre no nosso coração e a gente medite bem mais na palavra do que o meu muito falar, tá bom? Bom, esse tema, ele acaba completando de ontem, porque assim tem sido maravilhoso, como que Deus vai completando quando eu planejo ou tento planejar, né, e coloco alguns temas. Eu não imagino que eles vão um completar o outro de uma forma tão maravilhosa. Às vezes eu coloco um na frente do outro por sentir que é a hora, e depois quando eu faço, eu vejo como um completa o outro, como que tinha que ser exatamente naquele dia. E hoje não vai ser diferente. Então, esse tema, precisamos voltar à essência da adoração, eu tirei falou muito ao meu coração uma canção, né? Vamos continuar ainda com David Keelan, que é Estou Voltando à Essência da Adoração, né? Essa canção chama Essência da Adoração, e na canção fala que está voltando, né? Estamos declarando que estamos voltando à essência da adoração. Então, mais uma vez, não deixe de ouvir a canção, tá bom? Irmãs, nós vamos falar hoje o seguinte: vai chegar um dia na nossa vida, um tempo, que nada mais vai nos satisfazer. Nesse momento, nós precisamos cair em si e precisamos voltar para a casa do Pai. Nós precisamos voltar para a adoração, para diante do trono de Deus e adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Ontem nós falamos sobre a fonte, né? Que nós temos que aprender que todas as nossas fontes, de tudo que nós esperamos, está em Deus. E hoje nós vamos falar de quando chegar esse momento na nossa vida, e uma vez ou outra, né, numa vida, a gente vai ter esses momentos que nada mais vai nos satisfazer, nada mais vai preencher o vazio do nosso coração. Um momento de dor, por exemplo, irmão, um momento de luto, um momento onde as coisas a gente não está entendendo nada do que está acontecendo, como está acontecendo agora no mundo, a gente não está entendendo nada que está acontecendo, né? Quem está entendendo? Quem pode dar alguma explicação? Nós podemos apenas ter fé, esperança, crer na palavra, mas nós não estamos entendendo. E nesses momentos, a gente às vezes quer fazer muita coisa, quer buscar estratégia, mas o que eu tenho visto é que nós precisamos voltar à essência da adoração. A essência da adoração, irmã, o que significa isso? A essência da adoração é o próprio Deus. Aí nós precisamos voltar a Ele e entender que só Ele basta. Nós precisamos voltar e nos aquietar e deixar que Ele conduza a nossa vida. Eu acho que voltamos ali naquele passarinho, né? No momento ali que está aquela tempestade, que ele não sabe de onde veio, o que aconteceu. Não importa se foi uma tempestade que ela já tinha sido prevista e ele não se preparou, ou era uma tempestade que pegou ele de surpresa. E nós falamos que ele precisava baixar a cabeça, ter fé, esperança, esperar passar. Mas e quando esse passarinho tem que voltar, né? Ele tem que voltar para casa, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ler aqui o texto sobre o filho pródigo que voltou para a casa do pai. Eu quero ler, tá, irmã? Hoje eu quero ler mesmo, hoje eu estou a fim de ler. Então nós vamos ler e que essa palavra entre no nosso coração. Bom, Lucas capítulo 15, no versículo 11, conta a história de um pai, né, que tinha 2 filhos, e vamos ver o que aconteceu. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me parte dos bens que me cabe. Ele lhe repartiu os bens. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo da maneira que ele queria. Depois dele ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade, então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra
e este o mandou para os campos para cuidar dos porcos. Vou parar aqui, mas eu vou continuar lendo, tá, irmãs? Nós estamos vendo aqui que esse filho pede os bens ao pai, o pai dá, e ele vai gastar da maneira que ele quer. Mas na terra que ele estava, teve fome. Nós falamos muito disso aqui, né, irmãs? Que está tendo uma fome na terra. Então, vamos guardando esses detalhes, porque o Senhor depois completa toda a palavra. Então, ele se juntou ali, foi arrumar um trabalho, e o trabalho que ele arrumou foi de cuidar dos porcos. Cuidando ali dos porcos, no versículo 16, ele desejou comer das alfavorras que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, ele caiu em si e ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou dizer: Pai, eu pequei contra ti, contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando o pai o olhou e, compadecido dele, o pai correu, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no seu dedo, a sandália nos seus pés. Vamos matar um novilho cevado, vamos comer, regozijar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Então, irmãs, essa história tão conhecida do filho que vai gastar tudo que tem, e assim somos nós muitas vezes, pedimos a Deus as nossas bênçãos, dá minha bênção aí, Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um trabalho, eu quero um filho, eu quero um marido, e a gente vai pedindo, e Deus muitas vezes vai nos dando, mas vai chegar um dia que nada disso vai nos satisfazer, né? E aí ele resolve gastar da maneira que ele quer, assim como muitos também resolve gastar a sua vida da maneira que quer. Levanta, não preocupa se tem um pai, se não tem, não quer saber onde esse pai está, não pergunta nada para ele, acorda e dorme vivendo sem contar com a ajuda do pai. Mas chega um dia que bate essa fome na terra e nada pode resolver. Mas eu amo esse texto que fala caindo em si. Esses dias para trás eu estava perguntando ao Senhor no meu coração: Senhor, como que a gente ora para as pessoas que estão desviadas, ou para as pessoas que não querem nada com Deus, ou para as pessoas que não enxergam o que estão fazendo? E eu entendi no meu coração: vocês precisam orar para que eles caiam em si. Porque somente esse momento, quando a gente cai em si, e eu tenho certeza que você pode me confirmar isso, né? Vocês podem dizer: realmente, teve um momento na minha vida que eu caí em si. Eu, na minha busca por Deus, desde a adolescência, desde a minha infância, teve um momento que eu caí em si, aos meus 18 anos, quando eu entendi realmente nada que mais me satisfaz. Não adianta eu querer viver uma vida que não me agrada. E aí eu caindo em si, ele fala, eu caí em si, né? O filho pródigo fala, caí em si, eu levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai e eu vou pedir perdão para o meu pai. Então, para a gente voltar à essência da adoração, a gente precisa entender que nós precisamos voltar para a casa do pai. Essa canção fala que quando a música esmurece, ontem nós falamos de música, de que nós precisamos louvar, nós precisamos adorar, e isso é uma grande verdade, mas vai chegar uma hora que a nossa canção, a canção que a gente está cantando, não vai satisfazer. E nós vamos precisar entender e compreender que o que realmente nos satisfaz é a presença dele, é a presença do Pai, é a casa do Pai. E aqui é interessante que ele já não quer saber de bens, ele não quer saber de nada, né? Ele fala, pai, me trata como um dos seus trabalhadores, já tá bom. E o pai vai ao encontro dele antes dele chegar. Quando você se dispõe, quando você coloca no seu coração,
eu preciso me entregar a Deus, eu quero voltar à essência da adoração, o próprio Pai vem ao nosso encontro. E aí ele vai correndo ao encontro e ele nos abraça, ele nos beija e ele começa a trazer aquilo que nós precisamos, né? Filho, você precisa muito mais do que os bens e eu vou colocar em você uma nova roupa. Eu vou vestir você porque você está desprotegido. Eu vou te dar um anel de autoridade. Eu vou colocar sapato nos seus pés que deve estar ferido de tanto o seu caminhar sozinho, buscando os prazeres da vida. E nós vamos fazer um grande banquete. Você vai comer uma comida abençoada. Você vai ter fartura. Nós vamos fazer uma festa agora. E no momento onde ele estava lá no outro lugar com fome. Então, às vezes, nós estamos passando fome espiritual, nós estamos passando uma dificuldade dentro de nós e o que falta fazer, irmã, é dizer, eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Esse voltar para a casa do nosso pai, irmãs, não significa necessariamente só decidir voltar a congregar, decidir voltar à igreja, não é só isso, mas é dentro de nós. Porque se essas coisas nos forem tiradas, irmã, como esse ano nós tivemos um gostinho muito pouco, né? Tivemos um gostinho de ver que podemos ficar sem o templo, podemos ficar sem a igreja. Muitas pessoas ainda não voltaram à igreja, né? Devido à pandemia. Eu mesmo não voltei ainda, irmãs. Devo voltar essa semana que vem, né? Com a graça de Deus. Então, assim... Se essas coisas forem tiradas de nós, o que nós vamos fazer? Aonde nós vamos adorar? Será que nós vamos para a igreja só para um social? Infelizmente aqui nos Estados Unidos acontece muito isso. As pessoas são solitárias, né? Não tem família. Então vamos para a igreja. Vamos arrumar bonitinho para a gente ir para a igreja. Para estar no meio do povo. Mas quando chega dentro da sua própria vida, não tem um altar de adoração. Não entende que Deus é a fonte. O nosso lugar é estar junto com o povo de Deus, sim, é estar reunido. Mas eu estou querendo hoje falar e trazer no nosso espírito a importância da essência da adoração, que é Jesus. E se a música nos for tirada, irmã? Se a música nos for tirada? Se nós perdêssemos a audição, se nós perdêssemos a fala, por exemplo, não pudéssemos mais cantar, não pudéssemos mais ouvir uma canção, como nós íamos adorar o Senhor? Então Deus está chamando a atenção hoje para entender, para a gente entender que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso. Às vezes nós somos tão dedicados, nós somos servos dedicados, nós oramos, nós lemos, nós buscamos. Mas vai chegar um dia que só a presença dele é o que nos basta. Nós vamos ter que parar tudo, aquietar diante dele e dizer só a tua presença nos basta. Às vezes é muito fácil orar, irmãs, cantar, louvar, se alegrar, dizer que ama a Deus quando está tudo bem. Mas quando vem os ventos da vida, como a gente viu ali, eu quero que você lembre de novo daquela imagem daquele passarinho. Quando vem aquela tempestade, que vem o frio, que está te assolando, que está te adoendo os ossos, aí é que a gente tem que voltar à essência da adoração. Mas para isso nós precisamos conhecer Jesus, irmãs. Jesus é a essência da adoração, né? O Deus de Israel é a essência da adoração. O Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Ele é o único. Nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, uma das orações mais importantes do povo de Deus. Shema Israel, ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único. Não existe outro, irmãs. Não existe. Podem falar de Buda, de Maomé, de quem quiser, não existe. Pode falar lá da Grécia que tem deuses de tudo quanto é jeito, deusa da fertilidade, deusa de não sei o quê. Não existe. Nosso Deus é o único. E nós fomos chamados para adorar Ele. E a Bíblia diz que nós precisamos conhecer
e prosseguir em conhecer a Ele. Então, todo dia a gente conhece um pouquinho mais de Deus. Todo dia é um momento da gente experimentar o Senhor. Todos os dias é um momento para a gente voltar para a casa do Pai. Então, que nós venhamos cair em si como filho pródigo hoje. E nós precisamos conhecer o Jesus das canções. Muitas vezes nós cantamos, mas nós não conhecemos aquele Jesus que nós estamos cantando. Nós precisamos conhecer o Jesus da palavra. A gente lê aqui, mas a gente não conhece ele de verdade. Nós precisamos conhecer o Jesus dos filmes, né? O Jesus que o Evangelho diz, nós precisamos conhecer o Senhor. E isso só acontece quando nós voltamos o nosso coração para dentro de nós e adoramos Ele com todo o nosso ser, de uma forma única, porque cada um é de um jeito. Ontem eu disse isso, que Deus reconhece cada um por causa da sua adoração. Vamos lá, irmãs. Vamos ler João, capítulo 14. Capítulo 14. Vou ler praticamente tudo. Vamos ver como é que fica aqui. É alguma coisa que a gente precisa tirar deste capítulo. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, nesse tempo, irmãs, de turbilhão, que nós não entendemos nada, não apavore o seu coração. Volte você para dentro do seu coração. Ali tem que ter um trono, nesse coração tem que ter um trono. Dentro desse coração, nesse trono, tem que estar sentado o Rei da Glória. Então, quando você estiver passando por um turbilhão, volta para dentro desse coração. Porque muitas vezes nós perguntamos, onde está Deus? Deus está dentro de você, irmã. Ele deveria, né? Se você tiver aberto a porta, ele estaria aí dentro. Então, ele está dentro de nós, ele está dentro de todos nós. Lembra quando Deus fez o homem? O que ele fez? Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele soprou do seu espírito. Nós temos parte de Deus dentro de nós, irmãs. Na nossa essência, nós temos parte de Deus. Então, Deus está dentro de nós. Ele só precisa crescer cada vez mais. Nós precisamos deixar que Ele ocupe cada vez mais espaço e que Ele cresça na nossa vida. Então, não turbe o vosso coração. Não temas. Não temas, irmã. Quando você estiver passando uma dificuldade, eu sei que a gente teme, mas não temas. Como vai ser se eu perder o emprego? Como vai ser numa dor muito grande? Não temas, olha para dentro do seu coração e fala, existe um rei aqui dentro, é onde eu vou voltar à essência da adoração. Vamos lá, na casa do meu pai, Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos já teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vós. Quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Isso aqui é uma das últimas palavras de Jesus, Jesus preparando o coração dos discípulos para o que viria, né? Porque ele iria morrer, ressuscitar, mas ele estava preparando o coração do povo aqui. E aí ele vai nos levar, ele diz que vem nos buscar para nos levar, e fala, e sabeis o caminho para onde, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmãs, se nós queremos conhecer mais a Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Essa foi o objetivo da vinda de Jesus. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento, aquele Deus tremendo, maravilhoso, e maravilhoso, um Deus soberano. E a gente fala assim, mas por que mandou Jesus? Por que é como se fosse dois deuses, né? É Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Porque Jesus veio ensinar ao homem a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Bom, vamos lá. E aí ele fala, eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, você também tinha conhecido o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse para Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês não têm me conhecido ainda? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai. Por que você está me pedindo para mostrar o Pai? Você não está me vendo? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu agora vos digo, não digo por mim mesmo, mas pelo Pai que permanece em mim. Crede
crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crer em mim vai fazer obras ainda maiores do que as que eu faço. Fará porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedizes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedizes alguma coisa no nome, eu farei. Mais uma vez nós voltamos aqui à questão da oração. Se nós quisermos aprender que as nossas orações sejam respondidas, nós precisamos aprender a conhecer Jesus. Então, irmãs, muitas vezes na nossa vida de oração, o que nós deveríamos estar fazendo era conhecendo Jesus. Muitas vezes nós entramos numa reunião de oração e ao invés de a gente se aquietar, calar, adorar, esperar que ele se manifeste, nos prostrar, arrepender como filho pródigo, não, a gente já chega e desce palavra. Blá, 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 1 hora, amém, tchau, Jesus, cumpri minha oração. Não é isso que Deus planejou para nós. Nós vamos ter um momento de abrir o nosso coração. Mas Deus está chamando para que a gente volte à essência da adoração. É isso que o Senhor fez nessa terra, nesses dias, irmãs. Deus sacudiu a igreja, Deus parou tudo e Deus mostrou aí. Vocês estão percebendo que tudo que vocês estão fazendo precisa ser revisto? Não é isso que Deus está fazendo com a gente? Na nossa vida, na nossa casa, na igreja, no mundo. Na sinagoga, parou tudo. Então, irmãs, precisamos voltar à essência da adoração. E aqui Deus está falando, vocês precisam me conhecer. Se vocês não me conhecerem, eu vou falar bem mineiro agora. Se vocês não me conhecerem, como é que vocês vão conhecer o Pai, gente? Então, vamos lá. Se vocês me conhecerem e me pedir, eu vou fazer. Porque quando eu fizer, meu Pai vai ser glorificado. Se me amais, né? Se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu vou rogar ao Pai que envie um Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Aí vem o outro pedaço, né? Outra parte, a outra personalidade de Deus, o Espírito Santo. Jesus, quando foi, ele deixou o Espírito Santo. E aí fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Então agora, irmãs, além do nosso coração ter um trono, ter um rei, tem o Espírito Santo que habita ali também. E aí fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não vai me ver mais, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo em vós e também viverei. Então, quando nós tivermos saudade de Jesus, nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber, será que ele está reinando dentro do meu coração? Né? Aí fala assim, naqueles dias vos conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. É um dentro do outro. Deus Pai, Jesus está dentro do Pai, você está... Ele está falando aqui que você está dentro de Jesus e todo mundo vai estar vivo, emanando a vida de Deus. Um passando a vida para o outro. Nós precisamos ter vida, nós precisamos ter fôlego de vida, ter força. Então, voltemos para dentro de Jesus, né? Então, aqui está falando, vocês vão me ver, porque eu vivo em vós. Nós precisamos aprender isso, irmãs. A vida cristã é muito mais do que dizer que é crente, muito mais dizer que vai para a igreja. É conhecer Jesus. E conhecer Jesus, aqui está falando que a gente vai fazer obra até maior. Ou seja, tem muito mais além do que conhecer a história dele. Né? Nós não queremos conhecer a biografia de Jesus, nós queremos viver Jesus. Vamos lá. Naquele dia que acontecer isso, vós conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu vos também o amarei e me manifestarei a ele. E aí nós temos o costume de dizer que amamos a Jesus, mas aqui está dizendo que a gente só ama realmente quando a gente obedece. E será se nós temos obedecido, irmãs? Quando nós precisamos perdoar, quando nós precisamos
cumprir a palavra, quando nós precisamos obedecer. Nós temos obedecido? Se a gente tem obedecido, a gente ama. Se a gente não tem obedecido, não adianta a gente dizer que ama, cantar que ama e dizer na igreja dizer que ama, que não é verdade. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós ao mundo e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama e guardar as minhas palavras, meu Pai amará, e viveremos e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Isto eu vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. É outro versículo que eu amo e que eu tento exercitar na minha vida. Qualquer dificuldade que você tenha, qualquer coisa que você vai fazer, existe um Deus dentro de você que sabe todas as coisas. E a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Foi o Pai que falou, foi Jesus que falou. Nós precisamos pedir a Ele: me ensina, me ensina. A gente às vezes fica tão desesperado, irmãs. Está passando um problema no casamento, não sei o que fazer. Olha para dentro de Deus, lá dentro está. Ele vai. Você tem que aprender a ouvir o que Ele vai falar e obedecer. E aí Ele vai te ensinar como agir. Aqui no versículo 27 fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como a dou no mundo. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse que eu vou voltar para junto de vós? Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creis. Já não falareis muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e eu não tenho e ele não tem nada em mim. Isso é uma frase também, irmãs, que quando nós começarmos a aprofundar em Cristo, nós vamos poder dizer isso, né? Que nós não temos nada com o mundo. Mas nós precisamos ser cada vez mais libertos disso, do mundo, né? E dos seus pecados e da sua concupiscência. Contudo, assim procede que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então Jesus veio e ele disse: é importante que eu cumpra o que o Pai me determinou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai nos ordenou. Será que nós podemos dizer isso, irmãs? Eu vou viver uma vida para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que o Pai me enviou. Hoje é um dia de uma reflexão, porque nós estamos chegando ao final da nossa caminhada nós já éramos para ter recebido alguma porção. E a porção que eu quero que nós venhamos a receber, irmãs, é a porção que gera vida. É por isso que daqui a pouco a caminhada para, né? Para quem não conhece ainda direito, eu não continuo, eu só volto se o Senhor falar. Por quê? Porque eu quero, irmãs, que vocês cresçam. Eu quero que vocês meditem na palavra, eu quero que vocês despertem, eu quero que vocês façam os seus devocionais, que vocês própria busquem. Não adianta eu ficar aqui 1 ano, 2 anos falando, daqui a pouco ninguém já ouve mais, daqui a pouco já acostumou, né? Hoje acho que eu vou ouvir, hoje eu acho que eu vou ouvir porque hoje deve ter alguma coisa boa. Não é isso, é a gente desenvolver um relacionamento com o Senhor. Então aqui está dizendo que somente, irmãs, para a gente completar aqui, somente na fonte, como nós falamos ontem, somente na casa do Pai, nós vamos ter vida, fé, esperança, força, direção para prosseguir nesse mundo tão caótico, mas que ainda assim Deus conta conosco para transformar a vida, transformar a cidade, lugar aonde nós pisarmos. Nós temos que ser agente de transformação e nós temos que resplandecer que nós amamos o Pai e que nós estamos fazendo aquilo que o Pai planejou para nós. Você quer sentir o amor do Pai, irmã? Aprenda que Ele está lá dentro do seu coração. Vamos voltar à essência da adoração e eu quero terminar com Isaías 55, tá bom? E nós já estamos terminando. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Aquilo que nós falamos da fonte, né?
E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, Deus está falando, não precisa de dinheiro para vocês viverem aquilo que eu quero dar para vocês. Eu quero sustentar vocês com algo espiritual, eu quero dar a vocês vinho e leite, né? Por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitarei nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas por Davi. Irmãs, ontem eu falei dessa dificuldade de cavar poço, eu estava falando de uma dificuldade física, né? Porque eu já fiz outros devocionais falando que nós precisamos cavar poços para encontrar as águas. Mas Deus está nos chamando mais profundo. Você não nasceu para ficar cavando poço, né? Você cava um poço uma vez na sua vida e aquele poço vai dar água ali. Mas aqui já está dizendo outro nível. E eu falei dessa coisa da gente fazer na nossa própria força, né? E aqui está falando, por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês não valorizam o seu suor? Mas se vocês estiverem ouvindo as minhas palavras, a sua alma vai viver. Então, o que nós precisamos, irmã, é aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando chegar um tempo complicado, como nós já estamos vivendo, e eu acho que isso não é nada, infelizmente, pode vir coisa pior, não estou dizendo agora ou sei lá quando, se nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando para nós, a nossa alma vai viver. E ele está falando que ele faz uma aliança conosco. Vamos para o versículo 4. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipes e governadores do povo. Eis que chamarão a uma nação que não conhece, a uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este o glorificou. Irmãs, aqui está dizendo no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Ele tem dado tempo, ele tem dado tempo, ele tem dado tempo. Muitas vezes a gente fica, por que Jesus não volta logo? Por que Jesus não volta logo? Irmã, se nós que dissemos que somos cristãos, estamos com a vida toda deslacerada, bagunçada, como é que ele vai voltar? Por amor às almas, ele não volta, porque se ele voltar, ele consome tudo. Ele consome tudo. Quando tem uma parte na Bíblia que diz que quando o Filho do Homem voltar, que é Jesus, ele vai encontrar fé na terra? Né? Então, por isso que ele não volta, é por amor. Por amor às almas. Eu estou dando tempo para que se arrependa. Lembra que Deus disse para Nabucodonosor? Deu tempo para que ele se arrependa. O que Deus disse sobre ali até a própria falsa profetisa? Eu dei tempo para que ela se arrependa. Então Deus está dando tempo para que a gente se arrependa. Se arrependa de quê? Se arrependa de não viver a vida que ele planejou para nós. Se arrependa de não olhar para dentro do nosso coração todo dia. Se arrependa de não viver uma vida cristã verdadeira, genuína. Vamos lá. Aí aqui no 7 fala assim, o 6 falou que é para a gente invocar enquanto ele está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. O que é converter? Converter, irmãs, é fazer um caminho de volta. Então, todos os dias nós precisamos converter. Converter o quê? O nosso coração. Voltar lá para dentro, olhar como é que está lá o Deus no nosso, o Jesus sentado no nosso trono do coração. O dia que nós tivermos a consciência que há um Deus que caminha e vive dentro de nós, nós vamos mudar toda a nossa postura. Aqui está dizendo que a gente vai deixar o nosso caminho iníquo. Nós vamos converter o Senhor. Vai ter coisa que você não vai ter coragem de fazer mais, sabendo que um Deus poderoso habita dentro de você, que está ali com você todos os momentos. Ele está vendo o que você está fazendo, ele está vendo o que você está pensando. Aqui fala, converte o seu caminho, os seus pensamentos, converte os seus pensamentos. Está pensando coisa ruim, está desejando coisa ruim, está com medo, converte. Volta lá no seu coração, entrega tudo ali diante do Senhor. Fala, Pai, olha o que eu estou pensando. Tem misericórdia de mim. Eu, de vez em quando, solto uns negócios altos assim, né? Às vezes a gente pensa umas besteiras, né, irmãs? Umas sujeira na mente, alguma coisa que vem assim do nada. Fala, gente, por que eu tô pensando isso? E aí, às vezes, eu falo, tá amarrado, em nome de Jesus, misericórdia. E a minha filha tá perto, fala, que isso? Que houve? Uns trem que passa na cabeça da gente. Então, você tem que voltar a sua mente. Não, peraí, você não vai pensar isso, não. Agora, se a gente deixar, né, a mente, daqui a pouco
o inimigo vem, posa, faz um ninho, gera filhote, e aí a coisa desanda. Vamos lá. Aí no versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, muito mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos do que o vosso pensamento. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e faça brotar para dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra de Deus, assim será a palavra da minha boca. Ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer o que foi destinada a fazer, ela vai prosperar naquilo que eu designei. Então Deus está dizendo que a palavra dele, irmã, ela não volta vazia. Ela foi lançada para quê? Para regar a terra, que é a nossa terra seca do nosso coração, para fecundar, para fazer brotar e para dar até semente. É ela que nos dá a semente para que a gente semeie e possamos colher. Quando Deus coloca amor no nosso coração e a gente planta amor e a gente colhe amor, foi Ele, tudo vem dele. Ele é a fonte de tudo, né? E aí está dizendo que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu, né? Vamos lá, versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiado. Os montes e os outreiros romperão em cântico diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palma. Irmãs, olha que coisa maravilhosa. Os montes, as árvores, a natureza, os animais percebem o caminhar de um filho de Deus que carrega um rei no seu coração. Os montes vão cantar para nós, as árvores vão bater palma. Olha que coisa gloriosa. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. E eu quero terminar por aqui, que nós voltamos à essência da adoração, que nós entendamos que tem um trono no nosso coração e esse trono precisa ser reinado por Cristo. Irmã, se no seu coração tem algo reinando, orgulho, ou você mesma que está lá no seu coração, ou a sua vaidade, ou um filho que você acha que é tudo, ou um marido, ou uma mãe, ou um pai, sei lá o que tiver sentado no trono, hoje limpa esse trono e declara que o rei coroe o rei da glória para sentar no trono do seu coração e receber toda a sua adoração. A nossa adoração, irmãs, ela não é só louvor, ela é a sua força, ela é o seu vigor, ela é o seu tempo, ela é o seu suor, é todo o seu ser voltado para esse Deus. E se você quer ver os montes cantando, romperão em cântico diante de vós, e as árvores do campo vão te aplaudir. Olha que coisa gloriosa. Se o monte e as árvores vão aplaudir, imagina o que os homens não vão ver em nós. Então essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vamos ouvir a canção e ter um dia de paz. Amém? Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei.